Grande sinal apareceu no céu, uma mulher que tem o sol por manto, a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, 21 de agosto, e a Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Huberto de Birama vem mais uma vez aqui na Rádio 87.9 FM trazer o programa Minutos do Evangelho. Iniciemos então o programa de hoje, já colocando aí o que nós teremos hoje, né? Teremos aí os santos, né, da semana, teremos o Momento com Maria, né? O Momento com Maria vai estar bem interessante hoje, bem especial, né? Falaremos de dois assuntos nesse Momento com Maria, lembrando que a semana que passou, né, foi a Semana Nacional da Família, então iremos falar um pouquinho disso, né, da família. Também falaremos da Assunção de Nossa Senhora, isso tudo no Momento com Maria. Depois a gente vem trazer o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, uma pequena reflexão. Em seguida traremos com a palavra a Igreja, a segunda parte da conversa que tivemos no domingo passado, com o Dorival Habeck, né, falando aí do Plano Diocesano de Pastoral, né, estamos tratando desse assunto muito importante para toda a Diocese de Rio do Sul, e em especial para a Paróquia Santo Huberto, aqui de Birama. No final aí traremos a agenda da paróquia, né, com toda a programação para a semana que vem, e também muita música, né, algumas músicas religiosas vamos trazer também hoje aqui para louvar e agradecer ao Senhor. Então traremos já de início os santos, né, da nossa Santa Igreja, né, desta semana. 15 de agosto, a Igreja lembra a Assunção de Nossa Senhora. Dogma de fé, né? Dogma de fé. Acredita-se que Maria tenha morrido por volta de 60 anos de idade. Não foi ao céu por sua própria força, mas foi elevada por nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a tradição da Santa Igreja. Isso foi pelo ano de 42 ou 44, antes que os apóstolos se dispersassem pelo mundo. Já no dia 16 de agosto, na terça-feira, é o dia reservado para Santo Estevão da Hungria. Fruto do trabalho de conversão do bispo de Praga no século X, Santo Estevão tornou-se rei e foi o primeiro governante a consagrar seu reino a Nossa Senhora. É o primeiro governante conhecido que consagrou o seu reino a Nossa Senhora. Dia 17 de agosto, na quarta-feira, dia de São Jacinto. São Jacinto é um santo da Polônia. Ele era um padre dominicano que pregou na Rússia no século XIII. E por lá sofreu muito por causa das perseguições dos tártaros. Ele é considerado o apóstolo da Polônia. No dia 18, quinta-feira, dia de Santa Helena, né? Santa Helena é uma santa muito importante para toda a Igreja, né? Ela viveu no século III. Era esposa de um oficial do exército romano chamado Cloro. Santa Helena é a mãe do imperador romano Constantino, que em 313, com o Édito de Milão, deu liberdade religiosa ao Império Romano. É uma ressalva aqui muito importante. Muitas outras religiões costumam dizer que Constantino foi o fundador da Igreja Católica. Mentira, mentira, mentira. Olha aqui, né? No século III, ele apenas, com o edito, ele deu liberdade religiosa no Império Romano. Ele não declarou que a Igreja Católica tinha sido fundada. A Igreja já existia há 300 anos já, né? Muito bem, então foi Santa Helena também que encontrou a cruz verdadeira, a cruz de Cristo, aonde ele foi crucificado, né? E guardou isso para a Igreja como relíquia, né? E existem ainda essas relíquias, ainda alguns pedaços ainda estão no Vaticano. No dia 19 de agosto, dia de São João Eudes. Definido pelo Papa São Pio X como autor, pai
doutor, apóstolo, promotor e propagandista da devoção ao Sagrado Coração de Jesus e Maria, e ele viveu no século XVII. No dia 20 de agosto, ontem então, né? Olha, muito importante essa data também, dia de São Bernardo de Claraval, né? Considerado o último dos padres da Igreja, São Bernardo é patrono da Ordem dos Cavaleiros Templários. Foi quem escreveu o Estatuto e Regras da Ordem, né, dos Cavaleiros Templários, né? Faz parte dessa ordem, né, dos Cavaleiros Templários, a Soberana Ordem Templária de São Bernardo de Claraval, de Valência, na Espanha, e a gente tem aqui no Brasil, né, um priorado, né? Muito gratificante fazer parte dessa ordem e lembrar hoje São Bernardo de Claraval, um grande doutor da Igreja, um grande padre, né, que teve uma grande importância na história da Igreja medieval, né? Muito bem, ele era conselheiro de papas, de nobres, de reis, né? E uma grande figura da sua época, né? E também foi um grande devoto, divulgador de Nossa Senhora, né? Deus salve São Bernardo de Claraval, patrono dos Cavaleiros Templários. No dia 21 de agosto, dia de São Pio X, né? Hoje então. Seu nome de batismo era José Sarto, né? Meu xará. Se definia como um pobre vigário da roça, né? Um pobre vigário da roça. De vigário de uma pequena vila, chegou a ser papa em 1903 a 1914. Um dos melhores papas do século XX, né? Diga-se de passagem, né? Hoje também é dia dos religiosos, né? E religiosas, né? Irmãos e irmãs consagrados ao Senhor. Todos os santos da Igreja triunfante roguem por nós que somos pecadores, né? Então a Igreja lembra os santos da Igreja triunfante porque já estão no céu, né? E a Igreja, ela é triunfante quando ela já está no reino, né? E todas essas pessoas que a gente lembra no programa sempre são pessoas que foram consideradas pela Igreja santos e estão já na Igreja triunfante. Encerramos o primeiro bloco do nosso programa hoje. Ficamos aí com a música do Salmo de hoje. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Pois continuamos com o programa O Momento com Maria. Estamos de volta, então, com o Momento com Maria desse domingo, né, 21 de agosto. Então, como eu falo aí no início do programa, né, esta semana, de 14 a 20 de agosto, né, na verdade encerrou ontem, né, mas era a Semana da Família, Semana Nacional da Família. Então eu vou falar hoje, nesse primeiro momento, da Sagrada Família de Nazaré, né? Exemplo de família para todos nós, né, que formamos uma família ou para quem deseja formar uma família, então, né? O lema dessa semana, da Semana da Família Nacional, foi amor familiar, vocação e caminho de santidade. Muito bem, vamos então falar um pouquinho da Sagrada Família. Após o Natal, a Igreja põe diante de nossos olhos, para serem contemplados em detalhes, os diversos quadros que sucederam ao grande acontecimento. Chama a atenção de modo especial a realidade da família, né? A Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Deus, que é todo-poderoso, poderia inventar outras formas para seu filho vir ao mundo e salvar o mundo, mas quis que tudo acontecesse pelo meio mais comum, ou seja, uma família humana. Com tudo o que isso significa: casa, trabalho, afeto, dificuldades mil, enfermidades, vizinhança, envolvimento com a sociedade e daí por diante. No entanto, esta família ela foi pensada justamente no céu, no seio da Santíssima Trindade, por ser um de seus mais lindos reflexos aqui na Terra. Ela é sagrada. Tudo que faz parte do plano de Deus tem esta sacralidade característica. O sagrado
é separado do resto e preservado pelo seu imenso valor, enquanto portador de tesouros destinados ao bem de todos, os filhos do Senhor. Nunca o sagrado seja visto pelos cristãos como ameaça ou proibição, mas sempre como ideal a ser acolhido e alcançado, para que não falte a graça de Deus. Sagrada é aquela família pela presença de Maria, virgem e mãe, escrava do Senhor, a qual se deixou revestir da palavra de Deus, pronta a servir e amar, discípula de seu próprio filho, esposa, mãe e viúva, mulher forte, como a vemos aos pés da cruz, mulher da prece e de louvor, no testemunho do Magnificat. Sagrada é a família porque é conduzida por José, homem elogiado por uma expressão riquíssima de significado na Escritura: justo, o oposto do ímpio. Nenhuma palavra sua foi registrada na Bíblia, mas o que ele fez, as sábias decisões tomadas por ser fiel a Deus, tudo resume à altura a que chegou aquele carpinteiro de Nazaré, homem simples e humilde. Sagrada família, porque sua razão de ser era o acolhimento do Messias Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, chamado Filho do Homem. Sagrada família, porque tabernáculo protetor da presença de Deus conosco, o Emanuel. Todas as relações existentes numa família ali se encontram. Responsabilidade, paternidade, maternidade, filiação. O Pai do Céu certamente tinha algo a dizer quando assim constituiu a família de Nazaré. E Jesus, no limiar da sua vida pública, realiza o seu primeiro sinal, a pedido de sua mãe, por ocasião de uma festa de casamento. A igreja atribui uma grande importância à presença de Jesus nas bodas de Caná. Ela vê nesse fato a confirmação da bondade do matrimônio e o anúncio de que, doravante, o matrimônio seria um sinal eficaz da presença de Cristo. Na sua pregação, Jesus ensinou sem equívocos o sentido original da união do homem e da mulher, tal como o Criador a quis no princípio. A permissão de repudiar a sua mulher, dada por Moisés, era uma concessão à dureza do coração. Mas a união matrimonial do homem e da mulher é indissolúvel. Foi o próprio Deus que a estabeleceu. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. E também a gente vê essa passagem nas Escrituras, em Mateus, e também no Catecismo da nossa Santa Igreja. Há um plano de Deus revelado desde a criação para a família, o pacto matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem entre si a comunhão íntima de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à procriação e educação da prole entre os batizados. Isso foi elevado por Cristo Senhor à dignidade de sacramento. Ainda que com devido respeito aos direitos de todas as pessoas e sem discriminar quem quer que seja, é fácil entender que a proposta para a família, vinda da Escritura e da história da Igreja, tem suas características próprias, que desejamos que sejam respeitadas e reconhecidas. Não temos em oferta para as pessoas e grupos outros modelos de família entre os cristãos, a não ser a família monogâmica e exclusiva entre um homem e uma mulher, aberta à vida, capaz de contribuir na obra criadora de Deus e ao bem de toda a sociedade. Quem escolher o cristianismo terá a alegria de optar por essa estrada quanto à formação de uma família, o que não significa ficar lançando sentenças condenatórias ou entrega aos poderes do inferno das pessoas que não vivem assim. Deus é eterno em seu amor e encontrará
as formas para tocar o coração de todos os homens e mulheres. E retornando a Nazaré, as famílias de nosso tempo, que desejam ser famílias e sagradas, são convidadas pela Santa Igreja Católica a se espelharem em Jesus, em Maria e José. E a leitura dos evangelhos nos faz nos identificar com esta família que reza, busca a vontade do Pai, enfrenta as dificuldades, como a falta de hospedagem em Belém ou a perseguição de Herodes. Trabalha, né? Tem até essa passagem. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Enfrenta a dura realidade da cruz. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e ainda Maria Madalena. Os laços familiares ainda estarão presentes na preparação da vinda do Espírito Santo, após a ressurreição e ascensão, em oração junto aos discípulos de Jesus. Sagrada Família de Nazaré, a ela confiemos nossas famílias e todas as famílias do nosso tempo. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Amém. Esse seria a primeira parte. Já voltamos com a segunda. E voltamos então com o nosso momento com Maria de hoje, né? Ele ficou um pouquinho maior, porque a gente tinha que falar da família, né? Da Sagrada Família, falar da Semana da Família, né? Semana Nacional da Família. Isso era muito importante, a gente não podia deixar passar em branco, né? E então ficou um pouquinho mais comprido, mas não tem problema, né? A gente volta agora aí com a segunda parte do nosso momento com Maria de hoje, né? E vamos falar da Assunção de Nossa Senhora, que a igreja lembrou no dia 15, né, de agosto, o dia reservado a essa data, mas também lembra hoje, nesse domingo, né, como um dia especial. Então, celebramos o fato ocorrido na vida de Maria de Nazaré, proclamado como dogma de fé. Ou seja, dogma de fé, né? Uma verdade doutrinal. Quem não acredita em dogma de fé não se pode dizer católico, né? Se você se diz católico, mas não acredita em dogmas da igreja, desculpe, meu amigo, mas você não é católico. Muito bem. Pois bem, tudo tem a ver com o mistério da nossa salvação, né? A verdade doutrinal. Assim foi definido pelo Papa Pio XII em 1950, através da Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus. A Imaculada Mãe de Deus é sempre Virgem Maria. Terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Antes, esta celebração, tanto para a Igreja do Oriente como para a Igreja do Ocidente, chamava-se dormição, porque foi sonho de amor, até que chegou ao de Assunção de Nossa Senhora ao céu. Isso significa que o Senhor reconheceu e recompensou com antecipada glorificação todos os méritos de Maria, principalmente alcançados em meio às aceitações e oferecimentos das dores. Maria contava com 50 anos quando Jesus subiu aos céus, mais ou menos 50 anos, né? Tinha sofrido muito, as dúvidas do seu esposo, o abandono e pobreza de Belém, o desterro do Egito, a perca, né, prematura do filho, a separação no princípio do ministério público de Jesus, o ódio e a perseguição das autoridades, a paixão, o calvário, a morte do filho. E embora tanto sofrimento, né, São Bernardo de Claraval e São Francisco de Sales, que quem nos apontam o amor pelo filho que havia partido como motivo de sua morte. É probabilíssimo, e hoje bastante comum, que a crença de a Santíssima Virgem ter morrido antes que se realizasse a dispersão dos apóstolos e a perseguição de Herodes Agripa
no ano de 42 ou 44, né, depois de Cristo, no século I. Ela teria, então, em torno de 60 anos de idade. A tradição antiga, tanto escrita como arqueológica, localiza sua morte no Monte Sião, na mesma casa em que seu filho celebrou os mistérios da Eucaristia, e em seguida tinha descido o Espírito Santo sobre os apóstolos, né, em Pentecostes. Ela não subiu ao céu como fez Jesus, com sua própria virtude, né, e seu próprio poder, né? Afinal, Jesus é Deus, né? Mas foi erguida, ela foi erguida por graça e privilégio de Deus, que lhe concedeu como a virgem antes do parto, no parto e depois do parto, como a mãe de Deus. Então, mais ou menos isso, né? Um pouquinho assim, bem resumido dessa história da Assunção de Nossa Senhora, né? Então, Maria morreu em torno de 60 anos, né? Naquela época não era comum, né, as pessoas viverem muito tempo mesmo, né? E lembramos também que a vida ela iniciava bem mais prematuramente, né? Então, Maria provavelmente deu à luz a Jesus com em torno de 15 anos, né, de idade que ela tinha, né? Então, toda a vida de Jesus, 33 anos, né? E então, mais ou menos isso aí. 50 anos ela tinha quando Cristo ressuscitou, 50 e poucos, né? E quando ela morreu, ela tinha em torno de 60 anos, e daí Cristo veio buscá-la e levou-a para o céu, né? Foi aí a Assunção de Nossa Senhora. Vamos ficar aí com uma música de Nossa Senhora, né? E depois nós voltamos com a proclamação do Evangelho de hoje. Já retornamos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Aconteceu que apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou ela em alta voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde a mim está dita que a mãe do meu Senhor venha ter comigo? Porque logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, o menino saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Então Maria disse: Minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque lançou os olhos para a humilhação da sua serva. Portanto, eis que de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço, dissipou aqueles que se orgulhavam com os pensamentos do seu coração. Depôs do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Tomou o cuidado de Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, a Abraão e a sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Palavra da salvação. E que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. E a reflexão dessa leitura de hoje, né, eu vou trazer primeira reflexão da própria palavra de Deus aqui no rodapé. Quando entra Maria, entra Jesus. Entra a graça. Isabel é cheia do Espírito Santo.
O menino que traz no seio é purificado do pecado antes de nascer e toda a casa exulta de alegria. Tal como então, o mesmo se repete nos dias de hoje, porque Maria é medianeira de graça e onde ela entra, traz consigo Jesus Redentor. Trago também uma reflexão do nosso catecismo da nossa Santa Igreja, né? No catecismo da nossa Santa Igreja, no parágrafo 422. A boa nova, Deus enviou o seu Filho. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos recebermos a dignidade de filhos. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus visitou seu povo, cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência. Fê-lo para além de toda expectativa. Ele enviou seu Filho bem-amado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, amigos, irmãos em Cristo, quem puder, adquira o Catecismo da nossa Santa Igreja, que essa aqui é só uma passagem que fala dessa menção a Nossa Senhora como a Redentora, né, que recebeu o Redentor, né, em seu seio, né? É só uma das muitas que há no nosso catecismo. E eu encerro com as celebrações dominicais da palavra aqui da nossa Diocese de Rio do Sul. Vou fazer o trechinho dela ali com a explicação sobre essa leitura de hoje, do Evangelho de hoje. Muito bem, celebramos hoje as maravilhas que Deus fez na vida de Maria, serva, aberta, acolhedora da vontade dele e colaboradora na luta contra o mal. A mulher, adornada de esplendor, com imagens tradicionais, simboliza o povo de Deus, o antigo Israel, do qual nasceu Jesus, e o novo Israel, e a comunidade igreja, corpo de Cristo. Perseguido pelo dragão, o dragão era e é hoje os impérios dominadores de todos os tempos, imagens de Satanás. A ação de graças colocada nos lábios de Maria é a celebração profética e jubilosa, o resumo de toda a história da salvação. Não é a história dela somente, mas sua história como filha e imagem do povo de Deus. Maria fala de Deus que toma partido dos pequenos, sacia de bens os famintos, derruba os poderosos e eleva os humildes. Maria celebra e canta o Deus verdadeiro da Bíblia. O maior sinal da presença de Deus na história é a ressurreição de Jesus, vencedor do último inimigo, que é a morte. Então, a festa de Assunção de Maria nos convida a ser, como ela, discípulos do Senhor, anunciar as maravilhas que Deus fez e descer do trono para defender a vida. Como comunidade peregrina, grávida da salvação de Deus, nos reunimos e vivemos a experiência de Maria, que vestida de sol e adornada de joias bonitas, canta a esperança oferecida aos pequenos e pobres. Com ela, sentamos à mesa do Pai e participamos do banquete do reino com seu Filho, saboreando antecipadamente a alegria de nossa assunção definitiva. Maria, modelo de pessoa consagrada a Deus. No mês vocacional, hoje estamos lembrando a vocação religiosa. O religioso e a religiosa veem em Maria um modelo a ser seguido. Maria, uma mulher consagrada a Deus, um sinal de esperança para o homem. Como Maria, as religiosas também fazem uma consagração especial a Deus e aos irmãos, e deve ser um sinal de Deus no meio do povo, né? As religiosas e os religiosos. Rezemos pelas vocações religiosas para que as pessoas consagradas continuem sendo ainda hoje, no meio do povo, um sinal de Deus e que não sejam um sinal de desconforto, de discórdia, né? Que preguem e levem a verdadeira palavra de Deus a todas aquelas pessoas
que necessitam. Fiquemos com essa mensagem para esse domingo de hoje. Continuando então com o programa de hoje, o quadro com a palavra à igreja. E a gente continua na conversa que paramos no domingo passado com o Dorival Rabeck, né? Que aí então, com a continuação dessa conversa, muito importante para toda a paróquia de Ibirama. Guardado para si, isso não, aí não resolve nada? Daí, e daí assim, então eu vejo que realmente a gente quando vem aqui está atingindo vocês que estão ouvindo, estão assistindo, mas está ficando nisso, né? Então realmente, Zeca, eu me comprometo a fazer isso acontecer, vou te convidar também para participar. Porque... Me chama que a gente vai lá com a Pastoral da Comunicação para documentar tudo. Isso mesmo. Então, para mostrar que eu até estava vendo, até vejo que é uma coisa bonita que a Diocese começou a colocar, aqui pelo plano de pastoral é um serviço para acontecer para 2024, mas eles começaram a publicar os grupos de orações que estão se encontrando, os grupos de reflexão e coisa colocando, ou seja, estão começando a ver que acontece ainda, né, e está acontecendo. E no próprio livro deles já vem, para onde mandar a foto do grupo que se encontra. Sim, então, no livrinho, né? Então, inclusive, eles começaram a dar uma mexida, nós aqui que estamos devagar. Agora eu vou pegar a ponte aí que tu falou, eu como da Pastoral da Comunicação, eu recebo pedido da Diocese para que mande para eles fotos, né, de encontros de grupo de reflexão. Aí eu fico... Né? Porque a paróquia de Ibirama não tem, né? A gente sabe que que nem o meu grupo, a gente mandou essa semana para a Diocese, para aquele número. Mas eu até esqueci, podia ter mandado para vocês, que a gente vem se encontrando. Ou seja, existem os grupos de oração acontecendo, mas bem poucos, porque ficou uma... Dalberto já está fazendo o grupo de reflexão? Nós temos um grupo de reflexão aqui no Caminho Moema. Aqui no Moema. Aqui no Caminho Moema, quem vai para José Botelho. Estão usando aquele livro do Jornal da Diocese? Aquele da Diocese. Aquele livro. Isso mesmo. Um material muito bom que está falando sobre as viagens de Paulo. Então, a gente faz a cada 15 dias. Até semana passada a gente estava na casa do seu Andrino Pereira e da dona Dorvalina. E agora, no próximo encontro, vai ser agora dia 21, na casa do Lei Brignoli, né? Então a gente realmente faz todos os encontros que tem no... Então eu vou pedir para tu, no próximo encontro, faz umas fotos, registra lá. Sim, com certeza. E manda para mim que eu vou divulgar na página da paróquia. Aqui, da página da paróquia. Porque a gente tem que deixar um pouquinho... Isso motiva, sabe? Isso pode motivar outras comunidades também a organizar. E acaba aquele acomodismo, né? Porque muitas vezes a gente assim, eu sei que aqui da Alberja chegou a ter 16 grupos de oração. Hoje, não sei quantos que estão funcionando. Eu sei do meu no qual eu participo, mas os outros a gente vê que... Pois é. E assim, pessoal, isso aí é uma coisa que independe do padre, do pároco. Isso é coisa que as lideranças podem organizar e devem organizar. As próprias lideranças da comunidade buscar formar isso, porque dali surgem vocações, dali surgem pessoas com interesse de colaborar nos trabalhos. Eu sempre digo assim, a gente dentro de um grupo menor, de uma comunidade menor de oração ali, a gente tem oportunidade, eu vejo que pessoas que a gente no início... Eles vinham para o encontro de oração e ficavam quietinho neles, da forma tímida e coisa, ou tinha medo de falar. E hoje, eles com vários anos que a gente vem se encontrando, estão bem soltos, já colocam, hoje eu gostaria de rezar para essa pessoa, por isso, por aquilo, dão as suas opiniões. Então, tu vê um enriquecimento muito grande das pessoas. E quando a gente cria confiança e passa a entender das coisas, a gente quer dar continuidade, a gente quer mostrar serviço, né? Através dos grupos de oração a gente vê que é por ali que muitas coisas é o primeiro passo. Eu me lembro, quando criança a gente tinha ali no Carapato, nosso grupo de oração ali, a gente fazia procissões, pessoas tudo simples, com pouco estudo,
mas era lida a palavra, era comentada a palavra, os evangelhos, o que era nos pedido, o que era nos mostrado. E eu, como criança, lá tendo menos de 10 anos, que tinha 8, 9 anos, eu já dava minha opinião. Então, Claro. por isso que hoje a gente se torna uma liderança justamente lá, porque ali começa Com certeza. a botar o adubinho que precisa para a Tu gente... estás usando a tua vivência como exemplo, eu posso colocar a minha também, que eu comecei a trabalhar dentro da comunidade através de novena. Tinha as novenas, preparando missões, isso de 1982, eu acho, né? Faz muito tempo, mas eu comecei a trabalhar dentro da comunidade ali, estava numa novena dessa, me chamaram para fazer uma leitura, eu fui, fiz a leitura e fiquei até hoje, estou trabalhando dentro da comunidade. Mas eu comecei ali, numa novena de Nossa Senhora, né? Então, por que não? Né? É por isso que a gente veio hoje para falar sobre o plano pastoral, mas é bom que a gente caminha para esses caminhos já vendo que para acontecer um plano pastoral precisa de todas as pessoas. Não é só das lideranças, não é Nem só dos muito padres, não é só o padre, mas de todos. E o compromisso da Assembleia Diocesana ou do plano pastoral é a evangelização. Ou seja, não precisa mais nada, né? A evangelização... Mas é a missão da igreja, né? E a gente vê dentro do movimento, que nem no movimento Cursilho, o carisma dele é a evangelização dos ambientes, ou seja, em todos os lugares. Seja lá no trabalho, fazendo a sua oração, seja lá no clube, em qualquer lugar onde a gente está inserido, nós temos que ser evangelizadores. Então, por isso que a gente vê que quando a gente deixa de fazer alguma coisa, eu sempre digo, de repente o maior culpado, às vezes, das coisas não andarem como a gente gostaria dentro de uma comunidade é nós, liderança mesmo. E eu, muitas vezes, me questiono isso. E a gente vê que as pessoas esperam por nós, assim como a gente vai esperando de outros, e, na verdade, a gente tem que se mostrar, ó, eu estou aqui, eu quero fazer, né? E dentro disso aí, ó, é criar um processo de conscientização do que eu pertenço a uma comunidade. Eu faço parte dessa comunidade. E a gente, um tempo atrás, num dos encontros de pais e padrinhos, que a gente ajuda a assessorar junto com o padre e com a Ivonete, tinha um senhor que ele dizia assim, eu digo, a maior evangelização que eu tive até hoje, uma pessoa simples, trabalha num lugar simples, e aonde pode se machucar, ele dizia assim, todo dia que eu chego na empresa onde eu trabalho, eu rezo pelo meu patrão, que me deu a oportunidade de eu ganhar o meu pão, que pode alimentar minha família. Sim. Olha que gesto lindo. A gente é evangelizado sem perceber, né? Ou seja, ele fez o que Jesus Cristo fazia, falando isso aí. Rezo pelos meus companheiros de serviço, para que a gente chegue no final do dia, vá para casa sem ter se machucado, sem ter sofrido algum acidente, nada. Trabalha aí numa empresa grande aqui da nossa cidade. Uma pessoa simples mesmo, bem humilde, não sei em que lugar que ele mora, mas ele deixou esse recado. E então a gente começa a analisar, né? Eu até me arrepio pelo fato que poucos de nós faz isso. Verdade. Pouco de nós faz isso. Uma grande consciência, né, Dorival? Então, tu vê que a gente poderia estar fazendo muitas coisas, mesmo só participando, sendo aquela pessoa que vem ali e está presente, com o seu modo de ser, com o seu jeito de ser, a gente estaria... Exatamente. Dorival, vamos fazer o seguinte, né? A gente já virou parceiro mesmo, então daí para frente só vai para frente. Verdade. É verdade. A ideia foi lançada hoje aqui. Com certeza. Né? Nós vamos ficar esperando o convite para essa reunião. Com certeza. Eu espero que ela aconteça em breve. Com certeza. E a gente vai estar lá registrando. E depois dessa reunião, que vai acontecer, a gente volta aqui para conversar de novo, para ver daí os desdobramentos disso. Sim. Não, a gente realmente vai se colocar
deixar um pouquinho, de repente, até o comodismo que eu falava, como liderança a gente às vezes se acomoda, e eu ainda tenho uma outra forma, que eu digo assim, durante a semana eu trabalho em Jaraguá do Sul, Sim, tem. fico a semana inteira fora, Tudo é complicado. mas não é desculpa, mas os finais de semana eu estou aqui, são 19 anos que eu estou lá, mas todo final de semana eu voltei para nossa cidade, porque eu sempre digo, gosto de Jaraguá, gosto, uma cidade muito boa e coisa, mas a minha cidade é Ibirama, a minha paróquia é a Santo Huberto de Ibirama, a minha comunidade é São Pedro de São Paulo. Por isso que eu venho toda semana justamente isso, porque esse Jesus Cristo ali me conquistou. E é realmente esse incentivo que você dá, Zeca, de fazer as coisas, ou buscar pelas coisas para fazer, para que não se deixe mais um livro jogado lá ou guardado, faz com que a gente queira fazer algo pela nossa paróquia, e com certeza a gente vai sentar, vai conversar, vai estudar esse plano de pastoral a nível de paróquia, e com certeza a gente vai fazer aquilo que a Santa Igreja pede, né? Que realmente sejamos pessoas encaminhadas, não pessoas estagnadas, atrofiadas, mas sim pessoas encaminhadas, que vai ao encontro do outro e que faz acontecer isso que nos pede aqui. Uma igreja em saída, que o Papa pede, que seja uma igreja sinoidal, uma igreja que vai ao encontro, que volte lá ao início, lá no catecumenato, né? Que é onde as pessoas lutavam para ser cristãos, e nós hoje somos cristãos recebidos já no batismo, e deixamos muitas vezes a desejar naquilo que a gente poderia estar fazendo, né? Mas com certeza eu me comprometo a conversar com as outras lideranças e a fazer acontecer esse encontro de CPP, e realmente fazer com que funcione o CPP e os CPCs em comunidade, porque ainda esses dias eu escutava vendo numa rede social e de uma outra rádio aí, falando, o cara entrevistando o presidente da comunidade. Não é mais presidente da comunidade, é coordenador de comunidade. Desconhecem, né? Então imagine a questão do paroquial que está praticamente só no papel, né? Existe a boa vontade de várias pessoas? Existe, não vamos dizer que não. Mas a gente ficou muito dependente do padre e pelo diretório da igreja faz com que a gente pertence a essa igreja e possa, junto com o padre, fazer acontecer as coisas. Mas tem que ser assim. Então, encerramos a nossa conversa hoje aqui, né? Já ficamos comprometidos para vir conversar novamente sobre essa reunião, que com certeza eu espero ela vai acontecer. Sim, não, com certeza vai. Vamos encerrar hoje aqui. Quer dar um agradecimento, falar alguma coisa? Aproveita e depois a gente Mais uma vez, desejar a todos os pais um feliz dia, né? Que seja muito abençoado e que Deus sempre os ilumine, e realmente dizer que a gente fica grato por poder participar desses programas, desses encontros, porque é uma forma de a gente divulgar um pouquinho de Jesus Cristo e atingir mais pessoas. Se a gente aqui na comunidade atingir, um exemplo, 50, 100 pessoas, com certeza a gente atinge muito mais pessoas, e muitos outros querem conhecer a igreja. E a gente faz parte dessa igreja. Igreja somos nós, igreja é mistério, igreja é missão, igreja é esperança, igreja é amor. Ou seja, a ligação entre o humano e o divino, é essa ponte que acontece. Então a igreja é justamente isso, e nós somos essa igreja, nós somos essa engrenagem, uma das peças para que funcione a igreja. Então, por isso que eu agradeço sempre ao convite do Zeca e mais uma vez desejar então um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Beleza, vamos fazer a nossa Ave Maria para encerrar então, mas o programa continua. Fiquem com ele que ele ainda não terminou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
E voltamos com o último bloco do nosso programa de hoje, que é a agenda da nossa paróquia, né? E nós vamos iniciar já falando que hoje à noite, 19 horas, né, na Igreja Matriz Santo Huberto, teremos a missa, né? E a novena da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então hoje, 19 horas, então, né? Dia 24, quarta-feira, celebração da Santa Missa na Igreja Matriz e novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? São duas novenas que ocorrem aqui na nossa paróquia, né? Sempre na Igreja Matriz, né? Quartas-feiras na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e no domingo à noite Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né? Fica aqui o convite para todos. Especialmente quero falar do sábado, dia 27. Né? Dia 27 de agosto agora, para a paróquia é um momento muito importante, né? Além de termos aí 154 jovens, né, adolescentes, que vão receber o sacramento do Crisma. E é muito importante porque quem ministra o sacramento do Crisma é o nosso bispo diocesano. Né? Então, Dom Onésimo Alberton vai estar aqui na nossa paróquia, na Igreja Matriz, dia 27, para celebrar, né, para presidir a celebração desses dois momentos, né, porque serão em dois momentos, duas missas, né, para a imposição do Crisma, né, do sacramento do Crisma para esses jovens aí, né, esses adolescentes. Então, a primeira celebração será às 17 horas, 5 horas da tarde, então, né? E a segunda celebração às 19 horas, também no sábado, 19 horas, dois momentos, então, para a celebração do Crisma, realizada aí, presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom Onésimo também, né? Esperamos que a igreja esteja lotada e mostrar a fé de toda a nossa paróquia aí na nossa igreja. E no domingo, dia 28, né, é dia do leigo, né, dia do catequista, né, às 8h30 da manhã, celebração da Santa Missa na Igreja Matriz Santo Huberto. Também 8h30 da manhã, celebração da Santa Missa na Capela São Miguel, da Serra São Miguel. 19 horas, daí novamente, celebração da Santa Missa e a novena da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Eu lembro também, então, de casamentos, né, sempre num sábado, né, 17 horas, ou 20 horas, né? Tem dois horários, né? 17 horas ou 20 horas. Batizados, segundo e quarto domingo, né? Batizados, segundo e quarto domingo. Casamentos, 17 horas e 20 horas, né? Lembro também que dia 28, esse domingo, né? Por isso que eu dei uma pestanejada aqui no pensamento, porque eu estava me lembrando disso para falar também. Dia 28, né? Será a missa da arrecadação de alimentos, aí, a missa organizada pelo Cursílio, né? Nosso movimento Cursílio da Cristandade aqui da paróquia. Então, as duas missas de domingo, dia 28, são para arrecadação de alimentos não perecíveis, né? Que serão depois repassados a famílias carentes aqui da nossa paróquia. Então, na missa das 8h30 e na missa das 19 horas, você leve lá 1 quilo de alimento, né? O que você puder doar, né, de alimentos não perecíveis serão arrecadados nesse domingo, então, dia 28 de agosto. Falo também do nosso dízimo, né? Olha o dízimo, né? O carnê do dízimo, né? Quem ainda não está fazendo a sua oferta, né? Bote a mão na consciência, procure a sua comunidade e comece a fazer a sua oferta do dízimo, né? Isso é muito importante para os trabalhos pastorais aí da nossa paróquia. Deixar um recado aos coordenadores das comunidades, das capelas, né? A gente já fez contato com praticamente todos, né? Mas vou dar mais uma reforçada aí, né? A Pastoral da Comunicação está aí à disposição dos coordenadores para ajudar na divulgação de eventos, né? Promoções, festas que a comunidade vier a fazer, né? Então a gente é só fazer um contato com a gente aí e a gente vai estar colaborando e ajudando de forma gratuita e voluntária na divulgação dos seus eventos aí de cada capela. A Pastoral da Comunicação, ela serve justamente para auxiliar toda a paróquia
nessa parte de divulgação aí de eventos, né, que venham a acontecer na sua comunidade. Então a gente está aí para isso, né? Faça um contato com a gente. A gente divulga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? No programa Minutos do Evangelho, na rádio comunitária, né? E também a gente tem disponível, né, de 4 a 5 chamadas diárias na rádio comunitária, né? Então eu acho que é um bom apoio aí para as comunidades realizarem os seus eventos, né? Não deixem passar, né? Como diz o ditado, o cavalo encilhado só passa uma vez, né? Então vamos aproveitar. Quero também aqui registrar, né, que o nosso vigário, o Padre Satis, né, está no retiro no Espírito Santo, né? E ele retorna agora no final da semana, né, que vem, né? Então ele vai estar aí provavelmente nas celebrações aí do dia 27 e 28, né? Acreditamos que ele esteja já aí. Está lá no Espírito Santo, né? Que Deus olhe por ele também. Então, como eu falei, né, que Semana das Vocações, né? O mês de agosto é o mês das vocações. A semana foi a Semana Nacional da Família, né? Hoje é o dia dos religiosos, da religiosa, né? Dos irmãos, das irmãs. Vamos fazer a nossa oração final, né? A oração vocacional, pedindo para que nosso Senhor sempre encontre vocações aqui no nosso meio da nossa paróquia. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Lembramos também, né, o programa Minutos do Evangelho, né, a realização aí da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia, todo dia, ao meio-dia, aqui na Rádio 87.9, a nossa FM comunitária, e aos domingos, né, ao meio-dia, né? Domingo que vem, nós vamos trazer para o quadro com a palavra à igreja, o Nércio Habeck, para a segunda parte daquela conversa que nós já tivemos sobre a pastoral, né, o plano de pastoral da diocese relacionado aos ministros da Eucaristia, aos ministros da comunhão. O Nércio é coordenador pastoral dos ministros, né? Então ele vai estar aí falando com a gente. No domingo que vem a gente traz essa conversa aí para todos, né? Não percam. É muito importante aí essa relação com as lideranças aí da paróquia. Eu vou encerrar o programa. Eu vou fazer uma oração da Ave Maria em latim. Não saí muito bem, mas a gente está treinando, né? Vamos ver se vai ficar mais ou menos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. E peçamos a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós, né, para nossas famílias, nossos projetos, nosso trabalho, e que nosso Senhor esteja sempre presente em meio e no seio da nossa família. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, fique a bênção de nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.